Os esforços para conter a expansão do coronavírus continuam com a manutenção das medidas preventivas, como a utilização da máscara de proteção e evitar aglomerações. Agora, a esperança para que tudo se normalize é a vacinação. Mas é preciso atenção, porque alguns imunizantes são administrados em 2 doses. A aprovação dos imunizantes Coronavac, desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e a Covishield da Fiocruz, com a Universidade de Oxford AstraZeneca, representou um enorme avanço para conter a pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil, milhares de pessoas já foram imunizadas com a primeira dose e agora esperam para receber a segunda dose. No entanto, em algumas cidades do país, ela ainda não chegou e o atraso da aplicação pode ser preocupante. É preciso seguir a orientação dos fabricantes para garantir o efeito do imunizante contra a Covid-19. Ele deve ser respeitado porque a gente mistura conversão, né? É o tempo que o organismo leva para a produção de anticorpos. Se a gente não respeitar, a gente não vai conseguir manter a janela completa e talvez, né, essa produção de anticorpos ela acabe sendo ineficiente. Então, isso faz com que a eficácia da vacina para aquele paciente que não respeitou a dose acabe diminuindo. Sim, a segunda dose a gente chama de dose reforço, né? Então, quando a gente está com a queda da produção de anticorpos, a gente toma mais uma dose e aí reforça a produção desses anticorpos. Então, a gente tem um limiar de anticorpos maior do que só com a primeira dose. Então, a segunda dose ela deve ser tomada, deve ser respeitada para a gente obedecer o que a gente chama de curva sorológica. O Instituto Butantan, que produz a vacina Coronavac, recomenda que a segunda dose do imunizante seja aplicada em um período entre 14 e 28 dias após a primeira dose. Já a vacina AstraZeneca Oxford, que aqui no Brasil será produzida pela Fiocruz, tem um prazo um pouco maior. O período recomendado é de 3 meses. Segundo especialistas, não respeitar esses intervalos pode invalidar o efeito da primeira dose. Além disso, a recomendação é tomar as 2 doses da mesma fabricante. Depende muito de cada organismo, depende do quanto que eu vou demorar. Óbvio, né? Se eu tenho uma vacina que ela deve a segunda dose ser reforçada em 40 dias, eu demorar 1 ano para tomar essa segunda dose, eu devo começar de novo a vacinação. Então, eu tenho que tomar a primeira dose e a segunda dose novamente. Agora, a gente tem que lembrar que se eu demorar todo esse tempo, eu perco e deixo de dar chance de uma outra pessoa tomar. É imprescindível que a pessoa tome bastante cuidado para tomar a mesma vacina. Tá? Não que não vá funcionar, ou vá funcionar menos, mas é porque as tecnologias da produção de vacinas elas são diferentes. Por enquanto, apenas a Coronavac e a AstraZeneca Oxford estão autorizadas pela Anvisa para aplicação no país. A agência disse que aguarda o pedido da Janssen para o uso emergencial ou registro definitivo. A empresa conduziu estudos clínicos de fase 3 no país e foi aprovada nos Estados Unidos no mês passado. A Moderna não entregou dados ou fez pedidos de uso no Brasil, mas a agência disse não ver impeditivos para a aprovação da vacina da farmacêutica, que já foi autorizada por agências internacionais que têm os mesmos critérios. Quanto à Sputnik, a Anvisa disse estar aberta para a discussão. O Ministério da Saúde autorizou a assinatura de um contrato para a aquisição de 10 milhões de doses do imunizante. E a possível candidata desenvolvida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech também não fez um pedido de registro ou uso emergencial. Hoje o que a gente tem é a vacina, a gente precisa diminuir a circulação desse vírus aí na população em geral. E a vacina hoje é o nosso único recurso para fazer com que a gente diminua a circulação desse vírus. Enquanto isso, a gente não vai ter uma população, a grande parcela da população imunizada por já, né? Então as medidas de contenção elas devem ser respeitadas.